days with lovers and friends I still can recall. Some are dead and some are living in my life. I love them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. Boa noite, galera. Bem-vindo a mais um Botossauros, as histórias de quem fez história. E hoje eu vou apresentar ele, Erismar Ferreira Gomes, paulistano de 58 anos, corretor de seguros dos bons, casado com a Leila, pai do Guilherme, da Érica, que infelizmente nos deixou, e da Ingrid. Um dos fundadores tanto do Maria Zélia quanto do departamento de futebol de mesa do Corinthians. Muita história. Para entrevistá-lo, eu tenho aqui o Jefferson, professor de português, designer, artista plástico, criador do Vitrine do Botão, fundador e editor-chefe do portal Mundo Botonista, o Glauber Rocha do futebol de mesa. Também tenho aqui o Carlos Cláudio, médico, redator-chefe do Mundo Botonista, onde ele escreve a coluna Doutor Regras, sempre às sextas-feiras. Conselheiro e torcedor ardoroso do Ceará. Além de mim, Francisco Júnior, publicitário e responsável pela coluna Submundo, que vai ao ar todas as segundas. Carlos Cláudio, o Erismar é um botossauro? Boa noite, Chico. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Erismar. Boa noite, amigos do Mundo Botonista. Chico, ele é muito botossauro. Como você mesmo diz, é difícil encontrar alguém mais apaixonado por futebol de mesa que ele. Ele participou da formação de atletas, ele é um dos maiores vencedores da categoria Master do estado de São Paulo. É um cara louco por futebol de mesa. Ele é muito botossauro. Maravilha. A pergunta que não pode faltar, né? O Erismar, como que era a relação do pequeno Erismar com o jogo de botão? Como que isso deu na sua infância? Oi, Chico, boa noite a todos. O Chico, Carlos, Jefferson, meus amigos aí. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa que já é um ícone aí do futebol de mesa, né? Graças ao trabalho do Mundo Botonista. E começando a responder a sua pergunta, eu comecei como a maioria dos garotos na minha época, né? Ganhando botões de presente. Eu ganhei um conjunto de botões, eu e meu irmão, na realidade, né? Nós ganhamos 4 times de botões da Estrela, na época era uma fábrica de brinquedos aqui do Brasil, né? E a gente foi começando a jogar aí no chão, na mesa da cozinha da mãe, aí ganhamos um estrelão, começamos a jogar no estrelão, mas quando achava que o estrelão estava pequeno, a gente desenhava ali no giz, na varanda, que a mãe tinha acabado de encerar, e daí jogávamos com os amigos da escola e com os amigos vizinhos, começamos a formar campeonatos e por aí foi, né? Começou com um brinquedo, uma brincadeira, né, de botões, igual a maioria dos garotos. Que brincadeira! Tomara que mais garotos conheçam essa brincadeira. É o que a gente precisa. Jefferson, com você agora. Chico,
Boa noite a todos, em especial o nosso convidado, Erismar, né? Que alegria que é para nós aqui do canal. Imagino que o Carlos Cláudio também, que é o idealizador desse programa, compartilhe muito desse sentimento. Como é gostoso você poder falar com pessoas tão emblemáticas do nosso esporte, né? Então é um prazer falar com você, Erismar, ter você aqui no nosso programa, ter você aqui no nosso canal, você que é uma pessoa muito importante mesmo no nosso meio. Querido, minha pergunta é uma sequência até dessa que você acabou de responder. Então, tudo começou desse jeito, muito parecido com o que começa. E como é que você chega aos federados ali? Como é que você descobre esse botão que você joga até os dias de hoje? Então, eu nunca parei de jogar botão, né? Nunca parei. Então, aos 20 anos, eu já... Na realidade, aos 22, né? Eu estava na faculdade, fazendo economia. Tinha um amigo meu que ia para casa, jogava em casa. E eu lia o Gazeta Esportiva, que era um jornal de esportes aqui em São Paulo, né, que não existe mais. Na época, a Gazeta Esportiva, ela tinha uma matéria paga pelo dono do Colégio São Judas, que inclusive tinha uma equipe que jogava o Paulista, né, e daí eu tomei conhecimento que havia federação, né, a federação tinha voltado há pouco tempo, né, ela tinha voltado, acho que em 78, mais ou menos. Aí eu soube que tinha botão, que tinha campeonato oficial e tal, e falei, olha, falei com meu amigo, vamos lá se filiar, tal, eu quero ir nessa federação. Fiquei sabendo que era no Colégio São Judas, né, e fui até lá. O meu amigo acabou furando no dia, não foi, eu fui sozinho. Cheguei lá, estava o Della Torre, né, e aí eu falei, olha, eu sempre joguei botão, gosto de jogar botão, né, eu soube da federação e eu quero me filiar e, se possível, participar de algum campeonato, alguma coisa assim, né. Naquela época, eles filiavam você sem ser indicado por um clube, nada, né? Então, mas você vai precisar de foto, comprovante de endereço, tal. Você é de maior, porque eu era bem franzino, tinha uma carinha de 15 anos, né? Igual meus filhos, hoje tem cara de 15 anos, tem 28. E aí eu falei, sou de maior, tal, e tá aqui meus documentos, tal. Você tem foto? Tenho foto. Você tem comprovante de endereço? Também tenho, eu quero me filiar agora. Eu já fui prevenido. Aí daí eu saí de lá com a carteirinha na velha máquina de datilografia do Della Torre, saí de lá com a carteirinha, né? E liguei pro meu amigo, ó, agora eu sou federado, agora você vai jogar com um cara federado. Assim eu comecei, isso foi em 84, né? Uns 2 meses depois, o Mura, sempre o Mura, né, anunciou um torneio para iniciantes no Canadá Clube, lá no Belenzinho, onde havia o Canadá e o Grêmio Paulista, que o Mura tocava o Grêmio, né? E eu, na data, num sábado, né? Fui lá, me apresentei, fui muito bem recebido pelo Mura, pelo Cristóvão, o Vecchia na época, e fui muito bem recebido, o André, e comecei ali, me inscrevi no Campeonato para Iniciantes, comecei a jogar, e dali não parei mais. Estou até hoje aí, graças a Deus. Futebol de mesa que agradece, Erismar. Carlos. Erismar, continuando um pouquinho nessa trajetória, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua história nos clubes de futebol de mesa, principalmente na sua participação na fundação de 2 dos clubes mais importantes do país, né, que é o Maria Zélia e o Departamento de Futebol de Mesa do Corinthians. Certo. Então, continuando, quando eu comecei lá no Grêmio Paulista, né? Era um clube que fazia dominó, era um clube de dominó e de futebol de mesa também, porque o Rubinho, que era um dos integrantes do clube, o pai dele ele tinha parte na diretoria lá e arrumou para futebol de mesa lá. Aí no torneio dos iniciantes eu acabei me destacando, comecei a gostar muito, né? Comecei a chegar mais cedo, chamar o Mura para amistoso, para aprender a jogar, e comecei a me interessar muito, né? E até que o Canadá Clube subiu para a primeira divisão do Paulista, recrutaram o Mura para reforçar o time, né? E por esse meu envolvimento, esse meu interesse e tal, o Mura acabou colocando eu para tomar conta do Grêmio, como capitão do time, né? E aí, através do Grêmio Paulista, a gente jogou aí o ano de 84, né? Eu joguei alguns amistosos pelo Grêmio e tal. E em 85, em maio de 85, houve aí um desentendimento entre o futebol de mesa e o dominó, né? O clube estava muito pequeno para a gente tinha que sair. Aí tinha um amigo nosso que conhecia o presidente do Maria Zélia,
né? E arrumou lá uma sala pra gente, uma sala logo na entrada da vila. O Chico conhece bem a vila. Você entrando na vila, logo à direita tem um prédio grande, que ele pertence ao INSS, hoje está tudo deteriorado. E a gente começou ali. E aí todo mundo que era do Grêmio e do Canadá, fomos lá e montamos o departamento de futebol de mesa, eu era um deles, né? Então eu sou um dos fundadores, né? Hoje de fundador tem eu, o Mura e o Fernando, né? O Jefferson é um dos fundadores, né? Todos que estavam no Canadá. Aí, por volta de 88, né? Surgiu uma oportunidade no Corinthians assim meio inesperada, né? O Vanderlei, eu gosto de falar o nome das pessoas que fica muito esquecido na história, né? O Vanderlei Cubas era alguém que jogava botão, tinha muita amizade com o Marcato, que era um integrante do Maria Zélia também. E ele vendia material elétrico para o Corinthians, né? E aí ele acabou conversando com uma secretária lá da diretoria, pô, a gente podia pôr umas mesas de botão aqui para jogar, tal, e eu não sei o quê. A menina falou, traz uma aí e tal. Assim, meio conversa informal, digamos assim. Aí o Marcato, o Vanderlei me procuraram, né? Mais o Marão e tal. A gente resolveu ir lá no Corinthians e colocar umas mesas. Aí tinha um espaço. Ela falou, coloca umas mesas aqui pra gente mostrar. Então a gente tinha um espaço no corredor da diretoria, que os diretores quase nunca vinham só para as reuniões, e o seu Matheus punha a reunião lá para baixo, então as salas eram pouco usadas, né? Então a gente colocou as mesas no corredor e começamos a montar o departamento lá. Eu falei para o Muro, olha, eu estou indo para o Corinthians para abrir uma porta grande para o esporte, né? Nós, no caso, né? Eu era um deles, eu, Marcato, Sérgio Fernandes e tal. E aí nós entramos no Corinthians assim, ninguém sabia da nossa existência lá, os diretores não sabiam que ia ter departamento. A gente foi brincando lá durante o ano, né? De 88. E aí, quando chegou em 89, eu meio cara de pau, né? Eu, Sérgio Fernandes e mais o Said, que é o pai do Sérgio Ricardo, a gente chegou no administrador e falou, olha, vai começar o Campeonato Paulista, a gente precisa inscrever o departamento no campeonato, precisamos tal documento. Ah, é? Tá. Tem botão aqui? Tem, aqui na diretoria, a gente está na diretoria. E aí, ele nos forneceu o documento, nós montamos o departamento, e o Corinthians foi fundado assim. A gente praticamente foi um MST do botão no Corinthians, mas depois foi legalizado, porque a gente tinha pago os IPTU, entre aspas, né? E aí, assim foi fundado o Corinthians, e eu fui um dos que fundou, tenho orgulho disso. A gente conseguiu tocar lá até 96, né? E eu ficava no Corinthians e no Maria Zélia ao mesmo tempo, nunca saí do Maria Zélia. Aí eu comecei a jogar, a partir de 89, eu comecei a jogar pelo Corinthians, né? E mesmo assim eu treinava no Maria Zélia de semana, na sexta-feira e ao sábado eu treinava no Corinthians. E a gente jogava oficialmente pelo Corinthians. E a gente tinha uma Copa, às segundas-feiras a gente criou uma Copa Amizade. Nossa, desculpa, às quartas-feiras nós criamos uma Copa Amizade em 90, onde jogava o pessoal do Maria Zélia ia para o Corinthians e a gente jogava um campeonato de um mês, todas as quartas, era chamada Copa Amizade, entre botonistas do Corinthians e do Maria Zélia. E alguns convidados ilustres, um deles foi o De Franco, o Divo do Palmeiras, né, o Gil, que participou uma vez também. E depois, quando acabava, no mês seguinte, era no Maria Zélia. Então, o vínculo do Maria Zélia, praticamente o Maria Zélia fundou o Corinthians através de mim, do Marcato, do Sérgio Fernandes e de outros, do Marão e outros que fomos lá para poder abrir essa porta para o esporte, né? Olha que interessante. No futebol de mesa, o Maria Zélia é pai do Corinthians. Com certeza. Vou passar para o Jefferson agora. Interessante mesmo essa história. E assim, me encanta esse seu ânimo, Erismar. Pô, eu ia treinar na quarta e a gente juntava essa galera e ia junto para treinar. Cara, assim, negócio, né? Eu já era casado, mas assim, graças a Deus a minha esposa nunca deu problema, né? Na minha individualidade, principalmente no futebol de mesa. Então eu jogava às segundas-feiras no Maria Zélia, né? Chegava em casa 00:30, jantar, tomar banho, assim. Eu ia dormir 1h da manhã, 2h. Então, aí na sexta-feira, a gente fez uma estratégia no Corinthians. Na sexta-feira a gente jogava no Corinthians, né?
E depois do jogo, se você perguntar para alguns que já foram lá, depois do jogo acabava mais ou menos em torno da meia-noite, porque o clube fechava, mandava a gente embora. Não tem limite, não tem limite, né? Para minha mulher, olha, eu vou chegar tarde. Mas como assim tarde? Não, eu vou chegar cedo, 3 da manhã eu tô aí. Tudo bem, ela sabia onde eu estava, apesar de na época não ter celular ainda, ela sabia onde eu estava. Né? Eu morava ali no Tatuapé, tudo meio perto, né? Aí eu ia lá, a gente ia para a pizzaria, fazia as resenhas, saía 3 horas da manhã, chegava em casa, dormia, tal, tomava um banho, almoçava com a família, às 2 horas da tarde, onde a gente estava no Corinthians jogando a Copa Sabadão. Agora que eu entendi o que o Chico falou pra gente, falou assim, vocês vão entrevistar o Erismar, então eu tenho uma coisa para falar para vocês sobre o Erismar. Ele é um dos maiores viciados em botão que eu já vi na minha vida. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Entender, Erismar. Eu vou falar uma coisa para você. Ó. O dia tem 24 horas, né? E a gente, infelizmente, só pode jogar botão até umas 8 horas, mais ou menos. Mas, assim, para você ter uma ideia, a minha filha nasceu perto do Círculo Militar, um hospital que, na época, era o hospital... Me fugiu o nome. Era um hospital da Amico. Aí eu tinha um plano bom lá, um quarto particular e tal. A minha filha nasceu na sexta-feira. No sábado, eu tinha o Paulista no Círculo. Você acha que eu não fui jogar? A minha filha já tinha nascido com saúde, graças a Deus, né? Minha esposa estava num apartamento com televisão, com maior conforto. A minha sogra ia para lá à tarde. Olha, eu vou jogar, estou aqui no Círculo Militar, pertinho. Qualquer emergência é só ligar para o Círculo e chamar o Erismar no futebol de mesa. E eu joguei o Paulista de 92, quando nasceu a minha filha do meio. Parecido com essa história, eu só conheço uma, que é a do Papa, o João Paulo, de Pernambuco, né? Que ele conta a história de que ele adiantou o nascimento do filho dele para poder participar de um brasileiro em São Paulo. Não, o meu foi o contrário. O Carlos, que é neonatologista aí, ele sabe bem. A minha esposa estava com um problema de pressão, né? Muito grande, e ela teve que ser retirada. Ela não ia nascer na sexta-feira, né? Ela ia ter um mês para frente ainda, mas aí teve que ser retirada às pressas, porque para não cair em sofrimento e também arriscar o não nascimento, né? Ela nasceu de 8 meses. Só que ela nasceu e não precisou nem ir para a UTIzinha lá dos bebês, né? Ela nasceu bem, não teve icterícia, não teve nada. Então foi tudo tranquilo, apesar de ter sido prematura, ela é que nem eu, né? Gosto. Ô, Erismar, se você me permite, eu queria que você rememorasse para a gente um pouco como que se deu. Eu acho que pouca gente se atenta. Esse é um fato histórico e um dos porquês da existência desse programa Botossauras é justamente a gente tentar remontar para as pessoas essa história. Como é que se deu essa questão da criação, né, da concepção da categoria Masters, né? Porque pouca gente sabe, mas não é desde sempre que existe Master, tudo divididinho. Não. Então conta pra gente um pouquinho disso. Então, o Master, eu sei porque não que eu fiz parte do movimento, tá? Mas eu estava sempre na federação, né? Eu era o que os caipiras chamam de bisbilhoteiro. Eu estava sempre na federação, então eu vi como nasceu mais ou menos. O que acontece? Nos anos 90, né? A gente tinha muito moleque jogando e muito de alto nível e muita garotada na faixa dos 15 aos 18 anos, né? Então, essa molecada é muito competitiva, né? Eles tinham muito tempo para treinar, eles chegavam da escola e ficavam dando 500 chutes até não errar mais. É a geração do Mauro, do Miquelin, do Perrotti, do Justa e muitos outros aí, tá? Só para citar o que vocês já conhecem. Então, o pessoal ali, o Atienza, De Franco, o Della Torre, o Mura participou também, e um pouco o pessoal do Paraná aí, do Luiz Carlos, o Filé, né? Eles estavam falando... A ideia era a seguinte, nós com a nossa vida, com família, trabalho, a gente treina pouco, e os moleques só voando, além do ímpeto, né, do garoto, de às vezes querer levar vantagem em lances, essas coisas. Então, esse pessoal achava que deveria se criar uma categoria Master, porque a competição seria mais justa, né?
diferente, é uma pessoa que não tem oportunidade de treinar e a outra tem. Mais ou menos essa era a ideia, né? Aí, em 98, 99, até 2000, foi amadurecendo essa ideia. Teve alguns amistosos que, na época, eu já não estava no Corinthians, eu tinha saído do Corinthians, né? E o Corinthians ficou com um hiato aí sem departamento, depois o Atienza montou de novo lá. Então, aí teve uns amistosos entre o pessoal do Paraná e do Corinthians, né? Teve uns campeonatos, assim, amistosos, nada oficial. Em 2002 foi implantado o Master aqui em São Paulo, né? Aí teve ranking e tal. Eu fui convidado para ir para o Master, porque a idade era 36 anos, eu estava com 40, né? Mas, a princípio, eu falei, não vou continuar no adulto e tal, e vamos ver como é que essa categoria, se vai vingar, se vai ficar gente aí, né? Porque eu sempre achei, até acho hoje, que um cara de 80 anos, fisicamente bem, ele pode ser tecnicamente tão competitivo quanto um cara de 16 anos. O nosso esporte, graças a Deus, ele dá essa oportunidade competitiva para várias idades. Então, eu acabei não indo. Aí o Edu Henrique insistiu bastante comigo depois, em 2003, né? Em 2003 eu tinha ganho um paulista na segunda divisão, e ele, a gente precisa de cara, palavras dele, né? Para cara assim, legal, mais um cara que está sempre entre os primeiros do ranking, para ver se alavanca mais a Master e tal. Palavras dele, né? Eu acho, não sou tudo isso, mas beleza. Aí eu fui em 2004 e estou até agora. Mas é mais ou menos assim que foi criada a categoria Master. Então o Master tem desde 2002, aqui em São Paulo. No Paraná, eu acho que é mais ou menos isso, desde 2002, ranqueado, tá? E brasileiro de equipes, o brasileiro começou em 2009. Não, 2009. 2009 começou o paulista de equipes, só em 2009. E o brasileiro só em 2011. Ô, Elismar, desculpa, Chico, se eu estiver atropelando. Eu acho que a primeira tentativa foi numa Copa do Brasil ou eu estou enganado, Elismar? Você não lembra disso? Primeira tentativa o quê? De se fazer a categoria Master em nível nacional. Foi uma Copa do Brasil antes de um brasileiro? Será ou eu estou enganado? Não lembro disso. Sinceramente, eu acho que não foi. Não sei se foi uma Copa do Brasil. Eu acho que eu mesmo vou me corrigir. Eu acho que a Copa do Brasil nasce apenas Master e depois eles incrementam a categoria. Sim. A Copa do Brasil, sim. Mas o brasileiro começou, o brasileiro de Master, né? Ele começou mais ou menos em 2002 também, se eu não me engano. Eu acho que foi meio experimental, como eu falei, assim, de 99 até 2002. Eram os amistosos, eram os campeonatos, por exemplo, vinha o pessoal do Paraná, jogava com o pessoal aqui de São Paulo, no indiano principalmente, né? E aí em 2002 o São Paulo resolveu fazer a categoria, ranquear, ter a categoria separada, e o Paraná fez a mesma coisa. E daí começou. Entendi, estou satisfeito então. Vamos lá, já que o Jefferson está satisfeito, vou passar para o Carlos. Carlos, entra nessa conversa aí. Elismar, continuando nesse papo de categoria Master, eu acho que a gente já comentou isso, inclusive, jogando, né, no brasileiro, um contra o outro. É mais gostoso jogar o Master, o clima é mais amistoso, é mais relaxado, é um pessoal assim mais saudosista, é por aí. Mais ou menos. É relativo, Carlão, é relativo. Assim, é inegável. É que agora a gente não tem muito garotada jogando, tá? Mas é inegável que o Master, pela própria maturidade, o pessoal se respeita mais, tá? Eu não estou falando mal de ninguém aqui. É inegável isso, tá? Então, às vezes, o cara que é super competitivo aos 25, 27, 28 anos, ele tem, às vezes, uma adrenalina assim de ganhar, e às vezes um lance mais duvidoso, dá uma encrenca e tal. O Master, ele se respeita mais. Mas se você falar que em termos de competição é mais gostoso, é mais relax, não é não. Ele é bem competitivo também. O pessoal vai na mesa para morder mesmo, principalmente quando você tá mais ou menos sempre na frente, ganhou algumas coisas, você é a bola da vez, os caras querem ganhar de você de qualquer jeito, é saudável a competição, né? Então isso é mais ou menos, tá? Então, tem competição que realmente tá mais relax, e tem competição que tá bem mais acirrada, né?
e vai surgindo as rivalidades, isso é normal, mas é notório que existe um respeito maior na decisão de bolas duvidosas, né? Nesse ponto, é um pouco mais relax. O pau quebra também entre os mais velhos, bicho. O bicho pega. Ô Jefferson, com você. Orismar, eu agora quero falar com você sobre um tema pelo qual eu sou assim, muito apaixonado e sei que você também tem as suas concepções, né? Eu já ouvi você falando disso num podcast aqui no próprio canal. Eu salivo falar desse tema, a formação de garotos, né? Eu queria muito que você compartilhasse com o nosso público aqui um pouco da sua história nesse trabalho, que eu sei que é um trabalho formador, um trabalho digno de muito respeito, de muita história aí em São Paulo, e dicas, né, que você pode dar para quem está fazendo esse trabalho, para quem ainda está fazendo esse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho difícil e não é para qualquer um, certo? Então, cara, assim, como eu vim de uma escolinha, né, apesar de eu já ter lá meus 22 anos, que nem eu falei já, né, eu me achei na obrigação também de passar isso para frente, né, e também, por ser um apaixonado pelo esporte, eu queria que mais gente jogasse. E desde que eu entrei lá com o Moura, lá em 84, eu comecei a ajudar nas outras escolinhas, entendeu? Nas outras escolinhas, principalmente escolinha para molecada. Principalmente quando a gente foi para o Maria Zélia, que tinha mais espaço, né? Então, eu sempre trabalhei ali ajudando o Moura, e muitas vezes sozinho, a gente revezava, né? Com a garotada, ensinando mesmo, né? E a gente eu com mais colaboradores, o Marão principalmente, e o Marcato e o Sérgio Fernando e o Pucci, que não está mais jogando botão, a gente montou uma escolinha no Corinthians também, por exemplo, lá em 88, né? Na realidade, a escolinha foi montada em 89. 88 foi mais a gente tomar conta mesmo, né? E a gente montou uma escolinha muito grande no Corinthians, a gente panfletava, ia nas piscinas, ia nos lugares, chamava a molecada, né? E a gente chegou a ter 100 moleques cadastrados, entendeu? 100 moleques cadastrados na escolinha, tinha uma rotatividade, é lógico que não dá para você... Também se o 100 aparecesse ia ser problema, a gente tinha bastante mesa, mas a gente não dava para 100, né? A gente montou uma escolinha grande lá, né? Dessa escolinha saiu gente que está aí até hoje, né? Eu sempre falo do Galdeano, do Buiú, Alessandro, Garcia, o Valbono, o Kleber, o Sérgio Ricardo, e tem muitos outros aí que também, escolinhas do Maria Zélia que eu participei, né? Uma vez eu propus numa assembleia da federação que o time para jogar tinha que ter um time de infantil, na época a gente chamava, né? Para poder jogar a equipe no ano seguinte. Aí você já viu a polêmica que deu, o massacre que deu, né? E na gestão do Brambila, eu fui diretor da federação da categoria infantil juvenil, né? E a gente criou uma premiação para a equipe que jogasse o campeonato até o final, sem dar WO, ganhava 2 mesas da federação no final do ano. Foi bem sucedido, várias equipes teve, né? Foi bem sucedido. Então é por aí. Agora, a questão aliás, foi tema do debate do programa do Boto News, né? Há 2 dias atrás, na quarta-feira, e que eu acompanhei, e até pus um comentário lá, mas para escrever tudo que eu queria, o canal ia explodir, então eu escrevi só um pouquinho. Então, eu acho o seguinte, cara, antes era mais fácil. Por que era mais fácil? Porque a vida da gente não era tão corrida, agitada como é agora. Nós não tínhamos tantos compromissos para conseguir sobreviver nessas cidades grandes, principalmente. E o trânsito é outro, completamente. Para você ter uma ideia, nos anos 80, a gente fazia jogo de equipes a 40 quilômetros do Maria Zélia, que era o Indiano. E era à noite, era 8 horas, a gente conseguia. Hoje é inimaginável você atravessar 40 quilômetros em São Paulo. É inimaginável. Então, tem o fator tempo das pessoas de trabalhar. Outro fator que era mais fácil, que agora era mais fácil, os clubes tinham muita garotada. Eu falei da escolinha do Corinthians que tinha 100 cadastrados, a gente pôs para frente uns 20, não sei, ou mais, não sei.
Os clubes hoje estão vazios, porque São Paulo, por exemplo, virou muitos condomínios com clubes, né? O condomínio tem lá a piscina, o salão de jogos, quadra, né? Tem um clube dentro do próprio condomínio que o garoto mora. Então, o pai já está lá trabalhando exaustivamente, às vezes 12, 13, 15 horas a semana toda. Chega no fim de semana, ele vai pegar o carro, levar o garoto lá no Corinthians para poder jogar botão, e fala, meu, vai na quadra, joga futebol com seus amigos, dá um mergulho na piscina, vai jogar ping-pong, faz o que você quiser, mas eu quero ficar em casa. Então, essa concorrência dos condomínios com os clubes, que diminuiu todo mundo no clube, o Juventus, que era o maior associado que tinha em São Paulo, hoje está as moscas, isso também influenciou na captação da garotada. Tá? Agora, hoje, eu não estou te ouvindo, Jefferson. Perdão. Tá me ouvindo, Elismar? Eu queria que você, se possível, me desse uma perspectiva, porque eu acho que você tem muito a contribuir com relação a isso, até por esse seu know-how, você já fez isso. Você concorda com essa linha de que, de repente, se você não tem toda essa socialização mais entre os jovens, as crianças, adolescentes, nos clubes, como era antigamente, que talvez o caminho hoje seja esse caminho das escolas? O que você me diz sobre isso? Eu acho que é o único caminho viável para o futebol de mesa e as escolas. Eu penso assim. Eu penso que isso tem que partir das federações, como você falou lá no Boto News, né? Eu acho o seguinte, as federações têm que ter um departamento para cuidar de angariação de garotos, tá? Esse departamento, ele tem que pensar nos garotos da faixa dos 10 aos 12 anos, para jogar com mesas mais baixas e jogar à vontade, com botões de brinquedo, com as regras mais relax e tal, e também fazer um trabalho com a garotada de 14 anos para cima, que já consegue aprender a jogar com os botões melhores, tá? E isso daí tem que ser para as escolas, cara. Eu acho que as federações têm que ter um departamento com pessoas remuneradas para fazer um trabalho isso daí, provavelmente aposentados e estudantes, né, que precisem completar a renda e que também queiram fazer um trabalho para o esporte, já que eles têm um pouco mais de tempo. Então, tem que partir daí. As federações têm que encarar isso como investimento e não como custo. É a única maneira que eu vejo, porque, olha, eu vou falar para você, eu sou master, tenho 58 anos, eu jogo FIFA quase todo dia. Então, não pode falar para mim que o videogame atrapalha o futebol de mesa. Eu também compacto desse pensamento. Eu acho que há algum tempo atrás, no Maria Zélia, o Teruel levava uma televisão, o outro levava o videogame, acabava o botão, a gente ia jogar videogame. Tá? Uns marmanjos e uns pequenos também. Não precisa ser uma contraposição, né, Elismar? Exatamente. Batalha entre um e outro. Garoto, quando você monta uma mesa, ele se encanta pelo futebol de mesa. Sim. Só que o nosso esporte tem um pequeno defeito que você tem que aprender a jogar. É aí que está o nosso trabalho. Porque você pega uma bola, o garoto sai chutando, ele joga. Você pega uma bola de basquete, ele sai babanando, ele joga para a cesta. O nosso esporte tem que aprender. Tem que aprender a coordenação motora, tem que aprender a visão de jogo. Esse aí entra nós. Para poder encantar ele com isso, para ele ficar. E a única solução que eu vejo são as escolas. E, quiçá, os cursinhos e as faculdades no segundo momento. Isso aí, Elismar, concordo plenamente com você. O futuro está nas escolas. Carlos. Elismar, nós compartilhamos de uma paixão, né? Que o que são as regras do futebol de mesa. E você é um cara estudiosíssimo no sentido de, inclusive, participar ativamente na modificação delas. Você participou de várias modificações importantes. E eu queria, assim, que você falasse um pouco disso, e principalmente, talvez aqui tenha sido a sua maior participação na modificação, que foi a eliminação do rebote, que foi uma coisa que deu uma dinâmica muito interessante para o jogo. E você aproveitasse até para falar um pouco do histórico do rebote, como era, até chegar aos dias atuais. Certo. Bom, então, assim, eu comecei a me interessar por regra desde o dia que eu comecei a jogar botão, né? Então, eu fui muito feliz quando eu comecei a jogar, porque eu peguei a transição da regra antiga para
começar 12 toques. Eu estava bem na transição, que foi em 84, né? E que foi implantado logo depois. E a partir daí eu sempre me interessei pelas regras, né? Em 88 nós fizemos a primeira modificação, que aí eu já comecei a atar, inclusive o rebote antigamente, para você ter uma ideia, você pedia para o gol, você não precisava falar que toque você estava, porque o rebote você tinha mais 4 toques se o rebote fosse seu, tá? Então se você chutou, bateu no goleiro, foi para lateral, você tinha mais 4 toques. Não importa se você chutou no 12º. Então você não falava, vai para o gol na 11ª, não. Você chutava e se o rebote fosse seu, você tinha mais 4 toques. O que, na minha visão, na época, era um absurdo. E alguns compartilhavam comigo, né? Aí, de tanto eu insistir com o Della Torre, eu, o Moura, o Sérgio Castilho, o pai do Sérgio Castilho, né? O Della Torre resolveu fazer uma reunião, convocar as federações dos outros estados, tal, né? E não, ainda não, desculpa. Essa regra era genuinamente paulista ainda não tinha essa unificação com os outros estados. Aí o Della Torre marcou uma reunião. Quem foi na reunião só foi o Sérgio Castilho, representando dos 8 aos 80, eu representando o Corinthians, o Moura representando o Maria Zélia, o Della Torre representando o Indiano e a federação. E aí o pessoal, mas como que a gente vai resolver? Como é que vai fazer? Bom, eu falei, olha, é simples, é só o cara avisar que bola que ele vai chutar, ó, vai pro gol na 10ª, já sabe que ele tem mais 2, e assim por diante. Para mim não me alongar muito, é mais ou menos isso, tá? E daí para frente eu sempre participei, teve alterações de texto, eu participei, teve estudos para mudar algumas coisas, eu estava na comissão também, nas equipes montadas pela federação, né? Em 91 a gente foi campeão paulista pelo Corinthians, né? Na equipe principal, né? E lá em 91 eu com o Elvis, o Elvis que era um jogador muito bom também, que jogava, a gente jogava muito assim, na casa dele, na minha, a gente ficava pensando, eu falei assim, poxa, o ataque só chuta, a defesa não faz nada, e o cara chuta 3, 4 vezes no gol dentro dos 12 toques, e você não tem o que fazer, né? Eu achava mais justo, mais dinâmico, era o cara chutar e ser a vez da defesa, porque equilibrava mais o jogo entre ataque e defesa. Se você for pensar em jogos que tem rebote, a maioria das vezes o rebote fica com a defesa, não fica com o ataque. E a gente só põe o ataque para jogar. Aí eu levei essa ideia para a federação não quis mudar, né? Na época o De Franco falou, não, mas vai mudar muito trabalho, não sei o que e tal. Aí depois, quando o Della Torre assumiu de novo, não, tem que reunir todas as federações. Eu falei, olha, é só você chamar as federações e convocar, que nem reunião de condomínio. Quem não compareceu, paciência. Em 2005, eu assumi a federação e acabei fazendo isso de cima para baixo, né? Aí eu falei, olha, a partir esse ano nós vamos jogar experimental com o fim do rebote, né? Eu chamo de o fim de posse de bola, do ataque. E em caráter experimental, e a gente vê se é bem sucedido e tal. Fui ameaçado até de prisão, de um monte de coisa. Ninguém falou que eu estava... Nossa, vocês nem imaginam os bastidores com a qual a gente eu conto. Aí começou a jogar em São Paulo isso, aí lógico, o Brasil já estava mais inteirado com São Paulo, a notícia se espalhou, o pessoal do Brasil inteiro foi jogando, foi gostando, né? O pessoal achou que acabava com o ladrão, entre aspas, né? Se foi trave, se foi goleiro, não sei o quê. Não foi pensado para isso. Eu pensei em dar uma maior dinâmica e de ser mais justo, equilibrar mais o jogo entre ataque e defesa. Isso daí foi um bônus. Não foi pensado nisso quando eu tive a ideia de mudar a regra. Aí, em junho, eu conheço, em setembro de 2005, no campo lá em Curitiba, eu conheço o senhor Carlos Cláudio aí, que veio com um short e um livrinho na mão das regras, né? Já com as alterações, e xingando o Luiz Carlos, porque aquele verão estava muito frio. E daí a empatia foi mútua, então a gente começou a conversar sobre isso. E aí eu, na qualidade de presidente da federação na época, coloquei para ser votado na Assembleia, que é feita uma Assembleia em todo o brasileiro, com todas as federações. E eu falei, pessoal, eu não quis passar por cima de ninguém,
estava em caráter experimental em São Paulo, vocês gostaram e resolveram jogar o Brasileiro assim, que não estava previsto, né? Então não quis passar por cima de ninguém. Eu sei que São Paulo não é mais dono da regra, a regra é do Brasil, já é isso aqui, já é um esporte, já faz algum tempo. E aí foi votado, venceu por unanimidade, e também foi um divisor de águas, porque até aquele brasileiro não se tinha comissão de regra. Os outros estados não palpitavam, entre aspas, sobre a regra, não opinavam, né? É o termo mais certo. Então, ali nós criamos uma comissão de regra, né? Que o Carlos participou, o Elcio, eu, o Reinaldo. Tal. Dali foi um divisor de águas para que, a partir dali, né? Eu, maluco, mexi na regra, mas foi para um bem. A maioria achou que foi para um bem, mas podia vir um maluco mexer na regra e deixar totalmente descabelada. Então, para não acontecer isso, criou-se uma comissão de regra e criou-se um regulamento na confederação de que a regra só poderia ser mexida com a aprovação de todas as federações, ou da maioria das federações. Então, além de eu ter mudado a regra, né, ainda também foi um divisor de águas para que isso tomasse um patamar mais adequado, digamos assim, né? Elismar, para mim, isso foi um dos golaços seu no futebol de mesa. Rapidamente, aqui eu tinha um companheiro de clube que ele chutava e ele falava assim, trave, a bola saía, ele complementava, e goleiro. Tinha muitos assim, viu? Jefferson, com você. Mas não foi para isso que foi criada a regra. Mas ajudou. Ajudou, foi um bônus que eu confesso que foi um excelente bônus. Inclusive, tinha brasileiros com vias de fato e não teve mais depois disso. Graças a Deus. Ô, Erismar, eu aqui no nosso programa Botossauros tem uma pergunta que é muito especial sempre, e eu acho aquele momento realmente em que nós podemos assim dividir, né? Como a gente falou, a gente está prestando aqui uma homenagem a você e a sua história de amor pelo futebol de botão de alguma forma, mas essa estrada ela tem parceiros, né? Pessoas que caminharam ao seu lado durante esse tempo todo. E essa é a pergunta em que eu vou te permitir você falar deles, que pessoas te influenciaram, que pessoas foram importantes nessa sua caminhada, parceiros ao longo de uma vida dedicada ao futebol de mesa. Bom, em primeiro lugar, assim, no futebol de mesa, o Mura, né? Através do Mura que eu comecei a jogar torneio para iniciante, né? Através do Mura que ele me deu a confiança de tomar conta do Grêmio, de ser um parceiro de organizar os departamentos, né? Então, o Mura assim, dentro do futebol de mesa, do futebol de mesa, é a pessoa mais importante, assim, do meu futebol de mesa, né? E também tem o Jefferson, por exemplo, que é padrinho do meu filho, que eu tenho uma amizade com ele desde que ele era garoto. Ele é 8 anos mais novo que eu, mas eu já peguei uma amizade muito grande desde quando ele era garoto. E eu sempre quis jogar. Eu, quando comecei a jogar, para me aprimorar o meu jogo, eu tentava imitar o que o Mura fazia e tentava ter o toque do Jefferson, né? Um pouco ambicioso, eu diria. Meio ambicioso, mas eu fiquei, pelo menos acho que uns 50% eu devo ter aprendido. E também o Lee, os parceiros de hoje, né? Os parceiros lá do Corinthians, que ajudou eu a fundar o Corinthians, o Marcato, o Sérgio Fernandes, o Marão, né? Tem o Lito, que é um grande amigo meu, lá tem o Olino, tem muita gente aí, o Barba, que a gente joga aí, acaba o torneio no Maria Zélia às 6 horas da tarde no sábado, a gente fica até às 8 da noite lá jogando mais um pouquinho, só para dar uma brincada com outros times e tal, né? Então tem muita gente, talvez eu seja injusto, né? Mas eu sou muito amigo dos meus amigos, assim, no futebol de mesa, eu vou te falar, cara, eu gosto de todo mundo. Eu sei, eu não sou ingênuo, tenho 58 anos, sou um pouco vivido, ainda mais que eu trabalho no ramo de venda, sempre trabalhei, né? Mas eu sei que tem muita gente que não vai com a minha cara, mas aí já é um problema dele. Eu gosto de todo mundo, sofro quando alguém fica doente, quando eu sei que alguém partiu, eu sinto muito mesmo. Até hoje, os amigos que partiram aí de longa data estão nas minhas orações, Oswaldo Canuti, o Della Torre, do Henrique de Franco, o Iso, o Luiz Carlos lá de Londrina, o Agaciro, um monte de gente aí estão nas minhas orações, eu não esqueço nenhum.
Isso aí, Erismar. Quem não gosta do Erismar, bom sujeito não é. Ah, Vou fazer a minha agora, Erismar. Tô vendo aí a sua coleção de troféus como atleta, né? rapaz, pode falar, desculpa. Não, sem problema. Faz um relato aí dessa caminhada. Tem título brasileiro aí pelo meio? Então, cara, então, você tá vendo a minha coleção de troféus aqui, é uma parte, né? Vou até sair um pouquinho da frente, não sei se dá para ver alguns, né? É que eu acabei mandando a estante da minha esposa embora, né? Eu falei que eu ia pegar uma estante, para deixar os enfeites no rack aqui, e que eu ia pegar uma estante nova para colocar os meus troféus aqui, que nós mudamos para essa casa recentemente, faz um ano, né? Só que não coube todos, né? E eu vou ter que colocar outra estante do lado. Mas assim, cara, para um cara comum, cara, para um jogador comum que nem eu consegui algumas coisinhas, tá? Por exemplo, eu vou te falar assim, ó, de feitos que eu me orgulho particularmente, né? Em 2005 eu ganhei, eu fiz a tríplice coroa, eu ganhei o Rio-São Paulo, o Brasileiro e o Paulista, né? Então é um feito que para mim, é muito bom, né? Na Taça Cidade de São Paulo, que é uma tradicional competição aqui do meio do ano, individual, eu tenho um tetracampeonato seguido, né? Em 2012, 13, 14 e 15, que eu acho que é um feito que poucos botonistas têm, um tetracampeonato seguido na Ouro, né? Na Master, né? E eu também tenho 2 bicampeonatos seguidos também no Paulista, né? Tenho 2 brasileiros por equipes, 2 brasileiros por equipes na segunda divisão e 2 brasileiros por equipes Master na primeira divisão. Tenho 6 paulistas Master na primeira divisão, né? E tenho 4 paulistas no B, 2 pelo Maria Zé, 2 pelo Corinthians. E tenho 2 campeonatos paulistas por equipes, um pelo Maria Zé e um pelo Corinthians, né? E eu tenho um feito assim, ó, de janeiro de 2005 a janeiro de 2017, se eu não me engano, janeiro de 2018, são 156 meses, eu liderei o ranking paulista Master por 140 meses. Então, eu acho que é um feito que eu guardo para mim, né? Que para um jogador comum, que nem eu, era inimaginável, entendeu? Era inimaginável. Aí o paulista, eu tenho 5, eu sou o maior campeão paulista na categoria, eu tenho 5 títulos paulista, e na Taça São Paulo também eu tenho 5, e eu fui vice-campeão brasileiro agora em 2018 em Londrina, e é isso daí mais ou menos. E abertos eu ganhei um monte, ganhei alguns abertos misturados, né? Alguns bem difíceis, um com o Thiago Pena lá, que tem até vídeo na internet, que ele estava 100%, e eu acabei ganhando a final de 8-7 dele, praticamente na campainha. Ô, Erismar, desculpa, eu vou ter que te interromper, que história é essa de um jogador comum? Você não tem nada de jogador comum, não. Você é um jogador comum apaixonado, não dá para você, ó. E eu sou um jogador comum, apaixonado, e de um jeito de jogar que, assim, eu nunca, assim, alguns acham que essa frase é meio metida, mas desde que eu comecei a jogar botão lá, aprendendo com Mura, eu aprendi a não temer adversário, a nunca achar que o outro adversário, por melhor que ele seja para mim, seja impossível de ganhar dele. Eu nunca entrei numa mesa derrotado, né? E também, por outro lado, é muito fácil ganhar de mim de goleada, porque eu não fujo do jogo. Se o cara tá ganhando de 4-0 no segundo tempo, eu não vou jogar para perder de 4-0 ou de 4-2. Eu vou tentar ganhar, e se eu tiver um dia infeliz, eu vou tomar 10. E eu não tenho a menor vergonha disso. Eu acho que se tomar 1-0 e 10-0, para mim é a mesma coisa, é 3 pontos. Tem cara que tem vaidade, pô, tomou goleada. Rapaz, sinceramente, pelos meus filhos que estão aqui, pelo que já foi, eu não me abalo com isso, cara. Não me abalo. Posso ficar nervoso na hora, com meus erros e tal, porque eu penso futebol de mesa assim. A primeira coisa que você tem que se superar é a você. Ah, sem dúvida. O adversário, porque você tem que se superar. Por quê? Porque você tem que ter uma concentração grande, você tem que estar com o emocional em dia, e você tem que procurar não errar na mesa. Quanto menos você errar, mais duro vai ser o jogo para o adversário, né? E depois de tudo isso, você tem que pensar que o cara que lá também joga pra cacete. Então é uma superação. Mas primeiro tem que superar você. Isso aí, Erismar. O Erismar aqui é um relato meu, é um dos jogadores mais leais do futebol de mesa.
Eu uma vez ganhei um jogo dele de virada porque ele não fez cera. Ele foi atacar para matar o jogo e acabou dando a chance para mim. O Spell falou a mesma coisa. Eu ganhei uma final do Spell e perdi uma outra, né? E ele falou a mesma coisa, assim, ó, cara, se você tivesse feito mais, eu jogava pelo empate, se você fosse segurar o jogo, eu não sairia, você sairia vencedor. Eu falei, não, eu jogo desse jeito. Isso aí, Elismar. Futebol de mesa precisa de mais Elismares por aí. Claudião. Elismar, você, com toda essa sua cancha, com todo esse tempo de futebol de mesa, como você tem visto, como você viu a evolução dos materiais, passando por botões, mesas, cavaletes, bolinhas? Como é que você viu isso, essa evolução? Ou involução, não sei. Como você... Olha, é inegável que o material evoluiu muito, né? Evoluiu tanto a ponto de deixar o futebol de mesa mais competitivo. Porque quando eu comecei a jogar, o botão de 3 de altura era alto pra caramba. Você ter uma ideia, tem cara hoje que 3 é a palheta dele, né? Então, eu comecei a jogar com 2,8 de altura, tá? Time canoado. Então, a bolinha, quando eu comecei a jogar, era de feltro macio, ela praticamente não andava, ela andava menos que essa MDF aí que a gente joga. Então, à medida que as pessoas, à medida que mais gente começou a jogar botão, mais pessoas começaram a se interessar em ser competitivo, em querer ganhar alguma coisa, né? E aí as pessoas começaram a pesquisar time, a bolinha também mudou, né? Esse filtro não se encontrou mais essa partida, né? E aí foi feita uma bolinha que a gente apelidou de bolinha Flintstone, né? Que era dura pra caramba. Aí os botõezinhos de 2,5, 3 já não dava, né? Então o pessoal foi aumentando a altura do botão, né? Eu fui um dos primeiros já com um botão um pouco mais alto. O São Martino também já jogava com botão alto, né? Mas eu e o Marão, acho que foi o primeiro. Nós fomos um dos primeiros também a jogar com batatão. Quem jogava com batatão era o pessoal que jogava na regra do Paraíba, do Vale do Paraíba, lá do pessoal do Sérgio Castilho. Uma vez eu vi eles jogarem assim, e aí eu mandei fazer um time para experimentar com os batatão na defesa, né? E aí, com o aumento da altura dos botões, os chutes começaram a ficar mais precisos, né? E depois veio também a mexida no grau. O pessoal começou a descobrir que, dependendo da bolinha, com menos grau, você tem um acerto melhor, menos parábola, casa mais com a sua mão e assim por diante. A bolinha foi evoluindo também um pouquinho, depois ela começou a ficar muito ruim, né? Até que a gente trocou pela MDF aí em 2014, que depois dessa troca, depois do primeiro ano, nunca mais foi a mesma também, mas ainda é bem melhor do que as últimas de feltro. A mesa também evoluiu bastante, né? A mesa já tinha evoluído quando o Elcio começou a fabricar as mesas, né? E aí depois veio o Oliver com essa resina em cima e as mesas melhoraram bastante. As travinhas estavam um pouco para trás, mas aí veio o Paulo aí com as travinhas fixas na mesa, que também ficou legal. O material evoluiu bastante e o material deixou mais competitivo. Hoje, se um jogador, digamos, não tão talentoso assim, ele consegue fazer um jogo metódico com o material e ser competitivo. E, na minha opinião, isso daí foi um grande ganho. Agora, o futebol de mesa ainda precisa achar uma bolinha, na minha opinião. Vamos continuar essa caça ao tesouro, que na verdade é a caça às bolinhas, né? Bom, como diria o Fiore Gilhote, as cortinas estão se fechando, Elismar. Queria agradecer o Carlos Cláudio pela sua presença. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Chico. Obrigado, Jefferson. Obrigado, amigos do Mundo Botonista. Obrigado, meu amigo Elismar. Obrigado por você existir no futebol de mesa. Isso é uma história viva, né? E que bom que a gente pode homenagear a gente em plena atividade, né? Jefferson, para a gente fugir daquela coisa, né, que os meninos brincam hoje em dia, aqueles velhos ficam mexendo na regra, nem jogam mais. Esse cara mexe na regra, ele joga muito, cara. Não, e mexeu muito bem, né? Muito bem. Então, foi um grande prazer, gente. Elismar, obrigado. E
que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e esse botonista fantástico que você é. Bondade sua. Maravilha. Jefferson, obrigado por mais uma participação brilhante sua. Foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigado você, Chico. Obrigado a presença do Carlos Cláudio pelo roteiro, né? Sempre muito bem amarrado. Acho que foi uma chance do Erismar da gente te conhecer. Quem não conhecia tão bem o Erismar agora não tem desculpa, é só assistir aqui o Botossauro e saber a grandeza desse grande atleta, esse grande botonista e essa grande pessoa que dedicou uma ótima parte da sua vida, um filézão da sua vida ao bem do nosso esporte. Não há quem não possa, não há quem não tenha que reconhecer isso de alguma forma. Parabéns, Erismar. Foi uma honra tê-lo aqui conosco. Erismar, o que é o futebol de mesa para você? Bom, antes de responder a sua pergunta, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Me sinto muito honrado com essa homenagem e relatar um pouco aqui, né, da minha vida no futebol de mesa. E agradeço imensamente ao canal Mundo Botonista, ao Jefferson, pelo trabalho que ele está fazendo, pela criação do canal, por tudo que ele está fazendo, ao Carlos Cláudio por ter imaginado esse programa, e que é importante que quando você conta a história de alguns, você acaba contando a história do esporte também, né? E acho tudo muito importante. Agradeço a você, Chico, também, por apresentar e estar aqui com a gente. E o botão para mim, o futebol de mesa para mim é o encontro do Erismar menino com o Erismar homem, e não tem coisa melhor, eu acho. Maravilha, não tem mesmo. Queria agradecer a presença do Erismar, falar que Botossauros é um oferecimento de Tatucal, que vida é essência e música é vida. Erismar, você é o cara. Botossauros, agradeço a todo mundo que está assistindo. Esperamos vê-los em uma próxima oportunidade. Fica aqui meu boa noite e até a próxima. Boa noite a todos. Se eu acordo preocupado com as providências, como uma conta no banco, que eu não tenho dinheiro pra pagar, isso me aflige e atrapalha, faz com que eu não me dê conta de outras coisas que eu deveria cuidar. Então me diga se você ainda gosta de mim, porque de você eu gosto. Isso não pode ser assim, tão ruim. Dos meus filhos eu sinto saudade, eu tenho medo que eles achem que eu não sinto a falta deles, como eu acho que eles sentem de mim. Pego o meu carro pelo asfalto, uso um sapato da mesma maneira, por influência do meu pai. Então me diga se você ainda gosta de mim, porque de você eu gosto. Isso não deve ser assim, tão ruim. Há quanto tempo eu conheço você? Há quanto tempo eu ainda vou precisar? E eu dependo do que eu não entendo, eu pretendo apenas que você saiba que isso é meu amor. Se eu acordo preocupado com as providências, como uma conta no banco, que eu não tenho dinheiro pra pagar, isso me aflige e atrapalha, faz com que eu não me dê conta de outras coisas que eu deveria cuidar.